Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, que bom ver você novamente. Retornamos ao programa Santa Maria Argumento, o 16º programa Santa Maria Argumentos Diálogos Culturais. E você hoje terá um tema interessantíssimo: livrarias, livreiro, a profissão que trabalha com livros. E para debater esse tema, esse assunto, nós temos duas sócias proprietárias de livrarias de Santa Maria. Então, se você quiser assistir esse programa posteriormente, você pode acessar, além do canal 19 da NET, TV Santa Maria, você pode acessar o site www.santamaria.tv.br ou o site do próprio programa, www.smargumentos.com.br. E, como eu estava dizendo, nós temos duas sócias proprietárias de livrarias de Santa Maria que vão falar conosco sobre esse assunto, livraria. Estou aqui com a Daniela Klima, que é sócia proprietária da Livraria Atena, uma das nossas patrocinadoras, que nós vamos falar posteriormente, patrocinadora inclusive do programa, e temos a Daniela Pozobon, também sócia proprietária de outra livraria de Santa Maria, que fica lá no bairro Camobi, a Livraria Casa da Cultura. E vou começar com a Daniela Klima, aqui da Daniela da Livraria Atena, as duas Danielas, por coincidência. Daniela, o que te levou a ser sócia proprietária, a construir, a participar da fundação em Santa Maria de uma livraria? Olá, primeiro a todos os telespectadores do programa Argumentos. Na verdade, a Livraria Atena surgiu, nasceu de várias oportunidades. Na época a gente começou, e aí tem a ver um pouco com a história da livraria, eu acabei adquirindo um ponto de revistas na cidade, um ponto tradicional. Então a gente trabalhava somente com a venda de revistas. E a procura por livros foi surgindo dentro da revistaria, através de clientes, procurando títulos, e a gente começou devagarinho. E foi tomando uma proporção até maior do que a gente imaginava. Se eu te falar que eu sonhava em ter uma livraria ou abrir, não. Sempre fui uma leitora, sempre fui adepta à leitura, a incentivar as pessoas a lerem, meus filhos, meus alunos, que eu sou professora formada. Mas a Atena surgiu disso. Ela surgiu de uma oportunidade que a gente alcançou visando a compra da revistaria e depois na troca com os nossos clientes lá na loja. Bom, então já vou aproveitar, já que tu falou um pouco sobre o histórico da Livraria Atena, conte-nos um pouco da Livraria Atena. Que ano que ela foi fundada? Começou com uma revistaria, que você disse. Atualmente ela está próxima ao calçadão, aqui de Santa Maria, mas conte o histórico da livraria. Como eu falei, a gente adquiriu a revistaria em 2008. Era conhecida como Revistaria Toda Hora, ali no Alberto Pasqualini, na antiga 24 Horas. A Atena, ela surgiu em novembro de 2011, naquele mesmo local. No andar térreo era a banca de revistas e no andar superior era a livraria.
Era um espaço pequenininho, aconchegante, onde a gente visava não só a venda, o comércio de livros, é o nosso objetivo hoje, né? Mas também a questão para criar um espaço cultural. Ou seja, tu não tem uma livraria só para vender os livros, mas também um espaço onde as pessoas possam trocar conhecimentos, né? Aprender um pouquinho mais sobre a cultura, a literatura em geral. E aí, no ano passado, surgiu a oportunidade de nós vir para esse novo ponto, uma loucura, né? Ampliamos a loja, assim, então uma proporção bem grande, mas também com o mesmo objetivo, né? Com o objetivo de ter um espaço cultural onde as pessoas possam vir trocar conhecimentos. Daniela Pozobon, tudo bem? Conte-nos o que levou você a ser sócia proprietária de uma livraria, no caso a Livraria da Cultura, lá em Camobi. Em primeiro lugar, olá Giovanni, olá Daniela, é um prazer estar aqui conversando com vocês, pessoas que trabalham, assim como eu e o meu sócio também, em prol da educação e da cultura da nossa cidade e da nossa região também. A nossa ideia, minha e do Mark, meu sócio, que ele é um holandês que está aqui no Brasil há pouco tempo também, ela partiu da nossa vontade de usar o nosso conhecimento para estar e fazer o que nós gostamos. Então, nós queremos ser profissionais realizados, né? E estar em meio aos leitores e aos livros nos realiza a cada dia. Eu gostaria de passar para os nossos telespectadores alguns dados da Associação Nacional dos Livros, dados da Associação Nacional dos Livros. O Brasil é um país que lê pouco livros, né? Lê pouco livros, fique claro a leitura de livros. Nós temos em média a leitura no Brasil de 4 livros per capita, 4 livros por pessoa ao ano. O Rio Grande do Sul, inclusive, caiu a taxa nos últimos anos, né, da última pesquisa para agora, de 4,7 para 4,2 livros ao ano. E esta pouca leitura se reflete também porque 2/3 dos municípios do Brasil não possuem livrarias. Não possuem 2/3, apenas 1/3 dos municípios do nosso país possuem livraria. E centenas, nós temos aí milhares de municípios no país, centenas de municípios, não chega a 1000 municípios possuem biblioteca. Num país como esse, Daniela Clima, aqui da Livraria Atena, é um desafio buscar a criação de uma livraria? O desafio como em qualquer outro setor do comércio, se tu for colocar nesse sentido. Eu acho assim, o índice ele está bem baixo, ele é baixo, mas vem crescendo muito, pelo menos essa é a minha visão aqui frente à Atena. Tem muita criança e muito jovem descobrindo a leitura hoje. Isso são vários os objetivos ou várias as definições para isso. Então, assim, e o próprio universo cultural no todo, o cinema tem ajudado muito a alavancar a venda de livros, né? As próprias mídias sociais têm crescido, têm ajudado muito para isso. Então, assim, o desafio maior que eu vejo hoje não é nem tanto a venda dos livros, mas, assim, a concorrência da venda da internet. Esse eu acho que é o nosso maior desafio enquanto livreiros, não sei se a Daniela também percebe isso lá, mas... Daniela Pozobon, da Livraria Casa de Cultura, é um desafio, para você foi um desafio, é uma dificuldade, desafio mesmo lançar uma livraria no Brasil? Sim, somando-se à questão que a Daniela Kliman levantou, da questão dos livros virtuais, por exemplo, que são uma competição ao nosso negócio, junta-se a isso as grandes redes, né, as grandes lojas de departamentos, as grandes redes de supermercados também, que impõem às editoras, né, descontos entre 55% e 60%, por exemplo,
na compra dos livros. Elas compram diretamente das editoras em grande volume, né? Então isso faz com que elas possam também dar descontos que poderiam ser proibitivos no nosso país aos livros que eles vendem, fazendo com que as livrarias de médio, como é o caso médio porte, como é o caso da Atena, e uma livraria pequena, como é o caso da livraria Casa da Cultura de Camobi, enfrentam. Então, o livro, o desconto máximo que em outros países, como no Japão, por exemplo, que é um dos países que mais os cidadãos adquirem livros, o desconto máximo permitido no Japão é de 5% a 10%, devido a isso, né? Então, o livreiro, ele é o último elo da cadeia produtiva do livro, é o quinto elo dessa cadeia produtiva, que começa lá com o autor, com os autores, ilustradores, né? Depois também passa para a indústria gráfica, que, por exemplo, tem muitas editoras que a maioria, por exemplo, 70% das editoras, elas não imprimem os livros na editora, elas utilizam gráficas terceirizadas aqui no Brasil e inclusive no exterior também para imprimir os livros, né? O terceiro elo da cadeia seria a editora, o quarto seria o distribuidor e o quinto elo da cadeia produtiva do livro seria o livreiro. Então, o livreiro, ele é o profissional que ele está próximo ao cliente, né? E que tem também os maiores custos, porque são os custos de estar próximo ao cliente, de selecionar aqueles livros que os clientes precisam ter à mão, né? Então, tem toda essa dificuldade de fazer o livro chegar até o cliente, que é o livreiro, que é o profissional que faz isso, né? Então, é uma dificuldade do livreiro de médio e pequeno porte, não só a presença dos livros eletrônicos, como também essa competição oligopsônica, né, de algumas grandes redes. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Nós temos pouquinho tempo nesse bloco, mas se eu vou começar pela Daniela Klima, se interrompermos por causa do intervalo, nós continuamos logo após, tá? Eu tenho um sonho de um dia poder trabalhar entre livros, trabalhar tocando, vendo, mexendo nos livros. Daniela, da Livraria Atena aqui, como é para você trabalhar entre livros? Não tem palavras para dizer exatamente, é uma sensação indescritível, dá para se dizer assim, né? A próprios livros, o contato com as pessoas que gostam de livros, sabe, é bom, é muito bom, é prazeroso, não tem, como eu te disse, descrição exata para isso. Daniela, como é trabalhar entre livros lá em Camobi? É uma grande satisfação, né? Para quem é da área da ciência como eu sou doutora em administração e sempre gostei também de ler livros, muito. Minha família também, o meu sócio é um leitor também, devorador de livros. Mas o mais interessante, que eu acho que a Daniela Klima também experiencia isso, é o contato com os outros leitores, né? Como nós somos uma empresa familiar pequena, os dois sócios da livraria Casa da Cultura somos as pessoas que atendem ao público. Então nós temos esse contato, né, com esses leitores, e é um contato que vai agregando uma amizade, né, uma amizade que inclusive ela extrapola os limites da livraria. Então é um contato com o livro e com o leitor. Continuamos esse papo logo após o intervalo. Fique conosco, voltamos em instantes. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado.
20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos ao nosso programa Santa Maria Argumentos. Apoiam o nosso programa Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de jornalismo com seriedade. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Foco Multicursos. O nosso foco é a sua aprovação. Novapauta.com. Notícias online em tempo real. E o nosso tema de hoje, que nós falamos no primeiro bloco, você que está chegando agora diante da TV, é livrarias, profissão de livreiro, né? Nós estamos aqui com duas sócias, a Daniela Kliman, que é sócia proprietária da Livraria Atena, que fica no centro de Santa Maria, e a Daniela Pozobon, que é sócia proprietária de uma outra livraria, a Livraria Casa da Cultura, que fica em Camobi, Santa Maria. Nós falávamos no primeiro bloco sobre a profissão de livreiro, sobre as dificuldades, mas vamos falar a partir de agora, no segundo e terceiro bloco, de coisas boas, né? Mais de coisas boas. Primeiro, vamos descer para o nosso local, o local da nossa cultura, o nosso local de existência. Acredito, e isso é uma crença, eu quero ouvir de vocês duas, que Santa Maria, por ser um polo universitário, um polo cultural com diversas universidades, a princípio deve-se ter um fluxo maior de livros. Começo com a Daniela, você concorda com isso? Existe um fluxo maior de livros? Existe um trânsito de universitários, professores, acadêmicos pela Livraria Atena? Creio que sim, né? Creio que existe, até porque o nosso público, a gente acabou de fazer uma pesquisa de satisfação até para conhecer o nosso cliente aqui da Atena, especificamente, e foi até surpreendente, porque nós imaginávamos que era um público formandos ou já formados, né, de pós-graduação, e não, por incrível que pareça, são jovens de ensino médio ou que estão cursando, fazendo cursinhos ou estão cursando uma faculdade. Então é muito público que vem até Santa Maria para isso, né? Então eu acredito, por ser esse polo universitário, por agregar cursos de pré-vestibular e os próprios universidades, isso ajuda muito o nosso negócio aqui. Duas falas de vocês no bloco anterior. A sua questão que agora os jovens estão lendo mais. Realmente, no mundo, né, apesar de ter tido uma queda um pouco na leitura de livros, nunca se leu tanto na história da humanidade, por causa das redes sociais e por causa daquela necessidade do jovem de buscar mais conhecimento até para o diálogo nessas redes sociais. E a fala da Daniela, da outra livraria, da Casa da Cultura de Camobi, que nos dizia sobre o Japão. Eu não acompanhei o Japão nessa última pesquisa, mas na pesquisa anterior, se não me engano, de 2010, se lia em torno de 20 livros por pessoa ao ano no Japão. Enquanto no Brasil nós lemos 4 livros por pessoa ao ano. O que mais cresce no Brasil também, dados, né, de informação para o nosso público, a região que mais cresce em leitura é a região Nordeste, né, do país. Até a Daniela Kliman, a gente conversava aqui antes de começar o programa sobre isso, né, e agora, depois dessa contribuição, eu pergunto para a Daniela Pozobon, da Livraria Casa da Cultura, lá de Camobi, que você percebe, por Santa Maria ser um polo acadêmico, cultural, você percebe o trânsito desses acadêmicos? Você acha que influencia no fluxo de livros da sua livraria?
Eu concordo com a Daniela Kliman, e também de acordo com as pesquisas, né, no Brasil a faixa etária que mais lê são os pré-adolescentes de 11 a 13 anos, que lêem em média de 7 livros por ano, né. Em segundo lugar tem também os adolescentes de 14 a 17, que leem em torno de 6 livros ao ano. E depois, então, vem as crianças de idade entre 5 e 10, que leem em torno de 5 livros e meio ao ano. Mas fazendo uma adição também, contribuindo com a questão do número de livros que os consumidores, né, que os leitores mundiais leem. Por exemplo, na França, a última pesquisa que foi realizada, havia uma preocupação de que eram 16 livros por ano e hoje são 15. Só que o que também pode explicar essa questão, claro, existem várias variáveis, né? Mas uma das variáveis é que o índice de capacidade de compra de livros aqui no Brasil, ele permite que os brasileiros comprem menos livros em comparação aos franceses e também aos japoneses. Se o brasileiro, se o cidadão, tudo que ele recebesse, né, ele usasse todos os recursos que ele recebe, se ele fosse investir tudo isso em livros, ele poderia comprar bem menos livros que os outros cidadãos de outros países podem comprar. O percentual do salário, né? Do salário da média de renda lá, com o mesmo percentual de renda lá, com o mesmo percentual da renda aqui, não teria condições de comprar livros. Exatamente. Agora, então, os livros aqui no Brasil, eles são mais bonitos, são mais atraentes que os livros que são vendidos nos Estados Unidos e em países da Europa também. As capas dos livros aqui são muito bonitas, as edições são muito atraentes também, em comparação com os livros de outros países. Só que existe essa questão de que o brasileiro ele não ganha o suficiente para comprar tantos livros quanto em outros países. Esse é um fato que nós devemos raciocinar também, refletir sobre isso. Agora tem um detalhe, puxando para o escritor, eu já tenho alguns livros publicados, tanto para comprar quanto para o escritor aqui no Brasil publicar, difícil, é um percentual pequeno, menor que jogador de futebol, com certeza, que consegue sobreviver escrevendo livros, né? Então, esse aí aqui no nosso país, infelizmente, nós enfrentamos essa dificuldade, mas nós vamos falar de coisas positivas agora. Eu gostaria de perguntar agora para a Daniela, da Livraria Atena aqui, na Atena, quais os temas, ou qual o tema que mais tem saída, qual o tema que o público, qualquer que o público busca aqui, o público de Santa Maria? Como eu comentei anteriormente, o nosso público-alvo tem sido os adolescentes. Então, os livros infantos juvenis é o que bate recorde de vendas. E aí isso está muito alencado também a questão dos filmes, né? Livros que viram filmes hoje, os best-sellers, né? Tem escritores que escrevem um livro, né? Tem o John Green agora, Culpa das Estrelas, que é recorde há 2, 3 anos de venda, sempre em primeiro lugar. Então, ou seja, tudo que sai dele é venda certa, é tudo livro infanto-juvenil. Essas sagas também ajudam muito a crescer e traz esse público infanto-juvenil que acaba levando os pais, os amigos, os mais velhos a lerem também. Isso até acaba, é o bonito de ver na nossa profissão. Em vez de ser os pais que incentivam os filhos a ler, porque eu teve que uma geração, um tempo atrás, nós não éramos leitores, eu nunca fui incentivada a ler, né, nesse sentido. Hoje não, hoje é os filhos que estão mostrando aos pais o caminho da leitura. Até eu gostaria já de dizer para o nosso telespectador que na semana que vem nós iremos entrevistar, nós teremos duas jovens aqui, a Hanna Rossato e a Amanda Santini. Uma tem 16 anos e uma tem 13 anos. E as duas são leitoras assíduas e escritoras, já partiram para escrever, né? E isso é percebido mesmo
principalmente com a saga, que você está falando da saga Crepúsculo e o Percy Jackson, Harry Potter. E um detalhe que é interessante agora, dados de literatura, a nossa geração, Daniela, né, e o meu público, a nossa geração, ela ia buscar na literatura o poder, né? Vá ler, leia para você ser alguém quando crescer, né? O Juremi Machado, que é um escritor do Correio do Povo, um ótimo escritor, por sinal, ele, numa palestra, ele disse o seguinte, eu assisti: o jovem do século XXI, ele não lê mais para adquirir o poder, ele lê para entretenimento, mais do que nós fazíamos, né? Então ele está buscando essas sagas, está buscando a mitologia, voltando ao clássico, ao grego, a mitologia. Mas, e lá na Casa da Cultura, quais os temas que saem mais, qual o tema, qual o tipo de livro? Eu concordo com a Daniela Kliman, é surpreendente como o público infanto-juvenil, os pré-adolescentes, eles têm devorado livros. A gente já, às vezes, quase não tem mais livros para saciar a vontade de ler desses adolescentes que em 2 dias leem um livro. E então eles precisam 3, 4 livros por semana para ler. Eles não querem terminar um livro sem saber qual é o próximo que eles vão ler. Então a gente corre muito atrás, né, em trazer esses livros ao alcance, né, oferecer a esse grande público, interessado público, esse tipo de literatura. Mas em contrapartida, a Livraria Casa da Cultura, até pelo nosso nome, que faz a referência à cultura, os títulos mais vendidos na nossa livraria são os clássicos. Também, então, são a ficção fantasiosa e a ficção científica. São temas, assim, são os 3 temas que são mais procurados. O público adulto, né, que gosta dos clássicos, John Steinbeck, Kurt Vonnegut, Dostoiévski, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes. Então, nós temos bastante procura desses clássicos internacionais, nacionais, e também da ficção científica e fantasiosa, né, George Martin também, da Guerra dos Tronos, né. Então é interessante ver essa união, né, que vários públicos existem, né? Existe o público infanto-juvenil, existe o público também dos clássicos, né? E esse é o público de Santa Maria e região, então. Muito bom. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltaremos para o nosso terceiro, infelizmente o último bloco, no qual nós comentaremos mais sobre essa profissão de livraria, falaremos um pouco mais sobre a Atena e a Casa da Cultura e também teremos dica de leitura. Você está gostando do programa? Quer fazer críticas? Quer sugerir pautas, entrevistados, debatedores? Envie um e-mail para smargumentos@gmail.com smargumentos@gmail.com. Fique conosco, depois do intervalo retornamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.
retornamos o nosso tema de hoje que você está assistindo, você que é leitor e você que não é, que quer aprender a gostar de ler. O nosso tema é um tema interessantíssimo. Nós falamos sobre livraria e a profissão de livreiro, sobre livros, né? É um assunto que interessa a todos, desde que seja, obviamente, alfabetizado. E mesmo aquele que não sabe ler, né? Aquelas crianças, temos livros que trabalham com figuras, né? Porque a literatura, ela é verbal, a literatura escrita e não verbal, através de uma pintura. Então, a criança desde pequena, ela passa a ler. Você que está chegando agora, eu estou aqui com a Daniela Kliman, da Livraria Atena, e a Daniela Pozobon, da Livraria Casa da Cultura, né? Então, a primeira pergunta agora que eu faço, continuando esse belíssimo papo nosso, é o que vocês poderiam dizer para motivar o nosso telespectador a ir até uma livraria e comprar um livro e passar a ler. O que nós podemos dizer para quem não tem esse hábito, para incentivar, Daniela? Bom, o que eu tenho a dizer é convidar eles para ir a uma livraria da cidade, pode ser Atena, a Casa de Cultura, ou seja, né, qual for. Não precisa vir com a obrigação de comprar um livro, vem com a obrigação de passear, de conhecer, de tocar, de sentir. Porque assim, o livro, além do conhecimento, além daquela questão de lazer que a gente falou, tu viaja, né? Tu descobre novos mundos, né? Tu sai um pouquinho dessa, é o que eu digo às vezes para o pessoal que vem aqui, a gente anda numa correria muito louca hoje em dia, né? Tá tudo correndo sempre e tu não tem tempo para nada. O livro te tira um pouco dessa correria, desse dia a dia, desse estresse que a gente tem ao todo. É lógico que tu vai pegar um livro para ler ali, para quem não está acostumado, não tem muita graça. Insiste um pouquinho, pega um livro que gosta, pode ser o mais simplesinho, a história é mais bobinha, não interessa, eu acho que não tem... eu sou muito contra um pouco essa questão crítica de, porque esse livro é bom, esse livro não é bom. Ele pode não ser bom para mim, mas ele pode ser ótimo para ti. Então, assim, o livro é aquele que te encanta, né? Uma palavra muito bonita, encantar. O livro é isso, ele tem que te encantar. Pode ser uma história em quadrinhos, pode ser uma revista simples, pode ser um best-seller, pode ser o maior clássico, não interessa. Tu tem que se encantar com o livro e, de certa forma, o livro tem que se encantar contigo. É uma sintonia nesses dois, né? Muito bom. Daniela Pozobon, o que dizer para incentivar? Eu acho assim que nem todos os gêneros, né, encantam todos os leitores, nem todos os autores encantam todos os leitores. É praticamente impossível uma pessoa gostar de todos os gêneros de leitura. Não existe autor que contente todos, né? Tem autores muito famosos que tem certos leitores que não gostam, então sempre vai haver um livro, né? A gente tem que achar qual é aquele gênero que a gente se sente encantado, né? Como diz a Daniela Kliman. Qual é o gênero que te encanta? Qual é o autor que te encanta? E a partir daí você vai ver que quem lê vive mais de uma vida, que é o nosso slogan lá da Livraria Casa da Cultura, que a leitura ela abre diversas janelas, né? Que hoje está antes da leitura, infelizmente, assistir televisão como atividade de lazer, né? E vamos pensar assim, o que abre mais janelas, né? Será que um livro, certamente ele abre mais janelas? Vários livros abrem muito mais janelas ainda, né? A pessoa ela pode conhecer outros países sem ter saído do próprio país, pode conhecer outras culturas, outros valores, outras histórias que já passaram, como por exemplo da mitologia, que é bem aprofundado, né, na saga do Percy Jackson, por exemplo. Então é uma coisa que nos surpreende, como que diversos, né, um grande número de leitores gosta
de procurar livros sobre mitologia hoje, né? Então é porque esse autor, ele fez com que essas pessoas fossem buscar, e também os filmes que também trazem esse assunto, né? Mais sobre os deuses gregos, sobre a mitologia chinesa, a mitologia grega e assim por diante. Então, esse conhecimento é o conhecimento que só o livro traz, né? Essas janelas, esse encantamento. Assim, eu vou contribuir agora, porque esse aqui não é bem um programa de entrevistas, né? É mais um programa de debate, né? Um bate-papo. Na história, e eu sou professor de literatura, então eu sinto muito prazer quando escuto palavras como vocês estão dizendo. O classicismo foi um período da história da literatura, né? Lá em Portugal, né? Que se voltou aos gregos, né? O ser humano, o leitor, buscou nos gregos, no latim, buscou no passado, nessa história dos gregos, nos deuses e semideuses, contar um pouco de história. Posteriormente, aqui no Brasil, no arcadismo, chamado setecentismo, por volta de 1700, o arcadismo, que aqui no Brasil é chamado de neoclassicismo, o ser humano daquela época também voltou com as academias, né, as academias que debatiam, e teve até em Confidência Mineira, que Tomás Antônio Gonzaga e outros escritores, as academias secretas, voltaram novamente aos clássicos. Agora, na literatura mundial, né, como hoje em dia a comunicação ela está mais rápida e mais fácil, retornou novamente aos clássicos para adolescentes, né? Retornou aos clássicos, digo, a literatura clássica lá da época dos gregos, voltando à mitologia. Seguidamente, o homem se encanta com essa história dos deuses e semideuses. O que se chama isso? Literatura fantástica. O que é a literatura fantástica? É aquela que dá ao ser humano poderes que ele não tem. Hoje a internet, as redes sociais, elas nos dão muitos poderes de viajar pelo mundo, né? Sem sair do mesmo lugar. O jovem, ele quer algo a mais que isso. Então, hoje, se perguntar para qualquer adolescente, ele sabe muito mais de deuses e semideuses que muitos filósofos, porque eles conhecem cada um. Não, Afrodite era deusa, né? Justamente por causa dessa literatura, que é um costume, né? Se propaga na humanidade. E que vocês falavam muito bem, né, o encantamento. Eu sempre, costumo dizer isso, né, seguidamente aqui no programa, você pega um livro, não gostou, abandona. Pega o segundo, não gostou, abandona. Pega o terceiro, você se apaixona e você diz, esse autor disse o que eu penso. A partir daí você não larga mais a leitura. E aí é o seguinte, desafie-se. Você que está assistindo nosso programa, desafie-se a não abandonar o livro. Você começa a ler o livro, não, eu comecei, eu vou até o final, né? Que daí você passa depois a procurar. A partir do momento que você apaixona por um texto, se encanta com o autor, você vai buscar mais livros daquele autor ou mais livros de autores que escrevem como ele. Agora eu vou pedir para vocês, eu já falei muito, né, nesse bloco, eu vou pedir para vocês, primeiro para a Daniela aqui da Atena, né, nós estamos gravando na Livraria Atena, eu vou pedir para a Daniela passar o endereço, o contato, se quiser falar mais alguma coisa sobre a livraria, um momento de você deixar a marca da Atena para o público. Bom, a Atena fica aqui na Floriano Peixoto, antigo Gal de Móveis, né, entre o Calçadão e a Rua 24 Horas. E como eu disse no início, a Atena ela não é um espaço simplesmente de venda de livros, é um espaço cultural. Nós temos uma série de eventos e isso tem muito a ver com o que tu falou antes. Para a gente tentar encantar um pouco os nossos leitores, a gente procura proporcionar eventos culturais para isso. Hoje, agora, daqui a pouco tem um cineclube, já é a segunda edição, ou seja, a gente sempre pega um livro que está elencado, que virou uma versão cinematográfica, traz uma discussão. Hoje, particularmente, é o Cavalo de Guerra, que está aqui em menção aos 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Então, trouxemos um historiador,
vai ser exibido o filme no telão agora, tem um bate-papo, uma troca depois. Amanhã tem cinema e música, né? Sábado tem um lançamento de livros com o autor, um bate-papo com o autor. Então isso traz um pouco do encantamento. Às vezes o leitor não conhece o livro, mas ele vem aqui no evento, ele vê uma pessoa falando que está entusiasmada, que gosta e acaba também ingressando nesse universo. Então um pouco isso, de repente conheça um pouco o fanpage da Atena ali, acompanhe os nossos eventos, vem aqui prestigiar, conhecer um pouquinho. A casa é de vocês. E o telefone de contato? O telefone é 3307-4000. 3307-4000. Daniela Pozobon, da Casa da Cultura, né? Diga-nos um pouco o endereço, localização, um pouco mais sobre a livraria. A livraria Casa da Cultura, ela está aberta ao público há apenas 4 meses. Nós estamos localizados no Centro Comercial Camobi, que fica na faixa velha de Camobi, entre as lojas Quero Quero e a Caixa Federal. É uma livraria aconchegante, uma empresa familiar, né, atendida pelos proprietários. Somos eu e o Mark, meu sócio. Nós temos uma seleção como nós somos uma livraria pequena, nós precisamos ter uma seleção, né, bem criteriosa dos nossos títulos, né? Nós temos em torno de 3.000 títulos, ao passo que outras livrarias elas já podem ter em torno de 10.000 títulos, né? Então essa seleção ela é extremamente criteriosa para que agrade todo o público de Camobi, de Santa Maria, da região. E nós temos a nossa página também que fica no Facebook, é facebook.com/Casa da Cultura BR. Lá você pode acessar e ver, ter uma ideia do ambiente, né? De como que nós, inclusive fomos eu e o Mark que criamos toda aquela ambientação e esperamos, né, a visita de todos. Telefone de contato? É 3317-2858. Agora, infelizmente, nosso tempo já praticamente encerrou. Eu quero me despedir de vocês dando 30 segundos para só dizer o nome, um livro, né, uma dica de leitura e as palavras finais. Bom, dica de leitura pode ser o Cavalo de Guerra, que a gente está aqui hoje, né? Retrata um pouquinho da nossa história. E as palavras finais, agradecer. Agradecer pelo convite, agradecer pela presença de estar aqui. Daniela, dica de leitura e palavras finais. Então eu vou sugerir, como a minha área na Casa da Cultura é mais a literatura infantil, eu vou sugerir o Pippi Meia Longa, da Astrid Lindgren, que foi uma grande batalhadora da literatura infanto-juvenil, né? É um livro apaixonante, que ele apaixona adultos e crianças, então é a minha sugestão. Bom, eu que agradeço e nós agradecemos a vocês, duas, por terem participado do nosso programa, espero que retornem. E agradecemos principalmente a você, telespectador, que faz a nossa TV Santa Maria crescer muito, muito nesse nosso tempo de existência. Semana que vem nós retornamos com 2 jovens, né, falando também sobre leitura. Fique com Deus, até semana que vem. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.